Biografia de Enrico Fermi. Uma família burguesa. Por séculos, os Fermi haviam trabalhado a terra. Uma família severa, forte e tenaz, carrancuda e sensata, que dos campos ao redor da cidade de Piacenza tirava seu sustento, suas alegrias e também suas dores indiferentes à política e às inúmeras guerras de conquistas empreendidas por papas, duques, príncipes, imperadores e aventureiros. Os Fermis haviam sobrevivido agarrando-se com tenacidade à única maneira de sobreviver possível, fechando-se em suas terras, escondendo as colheitas dos soldados encarregados de recolher os impostos e muitas vezes escondendo também os jovens da família, ora nos celeiros, ora no sótão, na adaga, para impedir que fossem forçosamente obrigados a servir o senhor guerreiro do momento. Assim os papas, os duques e os Napoleões passavam e morriam, escrevendo a história, enquanto os Fermi anônimos e ignorados continuavam em sua vida de trabalho de suor. Sua sabedoria era feita de poucas coisas, mas todas úteis e bem sensatas. Sabiam prever o tempo conforme o halo da lua, o vermelho do pôr do sol, ou o canto das condornas. Sabiam qual o ano melhor para plantar cebolinhas e qual aquele mais indicado para plantar cenouras. Conheciam um montão de remédios caseiros e à noite sabiam apreciar as boas e santificadas ceias feitas à base de túrtel ou de aveim, pratos típicos da região, onde entravam pão, ovos, queijo, ricota, espinafres e folha de beterraba. Em resumo, uma vida normal, feita de sacrifícios e de satisfações simples e baratas, mas permutada, mais perfumada pela doçura e pela tranquilidade do campo. Certa vez, porém, Stefano Fermi interrompeu essa tradição da família. Cansado dessa vida boa, mas monótona, Stefano decidiu abandonar os campos e empreender uma carreira nova e mais compensadora e ambiciosa. Assim, um belo dia, despediu-se do pai, da mãe e dos irmãos, pôs sua trouxa a tiracola e foi para a cidade de Parma, onde ofereceu seu serviço ao duque daquele domínio. Trabalhou duro, fez o diabo a quatro e adulou quando necessário e evitou sempre criticar os outros, especialmente os importantes. Dessa maneira, sua inteligência e devoção foram reconhecidos e recompensados, e o nobre senhor da cidade decidiu nomeá-lo secretário da prefeitura. Isso, além de um estipêndio e de uma certa influência e poder, fez com que Stefano justificasse também o uso de um belo uniforme todo bordado de ouro e empanachado, que ele vestiu com muito orgulho e amor. Então pensou que estava na hora de formar uma família. A alta posição social adquirida e o uniforme esplêndido, o bigodão atrevido e preto foram usados com tato e um pouquinho de arrogância, mas o resultado foi positivo. Esses atributos desmancharam a resistência de uma boa moça da cidade, que assim foi muito feliz em dizer sim ao senhor Stefano. Foi um casamento bem sucedido. Dessa união de fato nasceram 11 filhos, todos vivos e robustos, famélicos e ambiciosos. A carreira de Alberto. Cada um dos 11 seguiu seu destino. Eram tempos em que a Itália havia reencontrado sua unidade geográfica e política apenas há poucos decênios, tempo ainda inseguros, mas promissores. O segundo gênito de Stefano, Alberto, era um rapaz independente e ousado. Assim, quando chegou na idade de escolher sua profissão, pensou e depois decidiu. O pai disse: quero ser ferroviário. O velho Stefano engoliu seco. Como assim? Perguntou. O que diabo é isso? Perguntou. Quero trabalhar nas rodovias, viajar, aprender como é o mundo além dessa província. Insistiu Alberto. É uma boa profissão, acredite. O velho Stefano era teimoso, mas Alberto também, e entre os dois venceu a teimosia jovem, entusiasmada e irresistível do filho. Dessa maneira, Alberto vestiu o uniforme preto de ferroviário e começou a picotar passagens em todos os trens da Itália. Conheceu o país de cabo a rabo, divertindo-se, instruindo-se em loco sobre as belezas e misérias de sua pátria. Aos poucos, porém, ficou cansado dessas viagens todas e resolveu começar a viver de uma maneira mais calma e tranquila, sem renunciar contudo à carreira de ferroviário. Então pediu transferência para os escritores de Roma e, para seu grande espanto, esse seu pedido foi aceito pelo Ministério das Ferrovias. Já estava com 40 anos, uma idade propícia para formar a família.
No dialeto de Piacenza, isso significava que mulheres e trapaceiros encontraram sempre quem tapear, mas também que um homem sem mulher é um homem morto, tapeado por tapeado, melhor viver. Pensou o ferroviário Alberto, mas onde encontrar uma boa mulher digna, instruída e caseira? Perguntou. Encontrar perto da pensão onde morava. Encontrou-a perto da pensão onde morava. Era uma professorinha de primário, uma certa Ida de Gades, saudável e honesta, de costumes rígidos e austeros, que frequentava a igreja assiduamente e não ousava olhar os homens nos olhos. Essas qualidades fizeram com que Alberto se apaixonasse por ela. Ida tinha 27 anos, ele 41, mas o que importava isso? Alberto era ainda um homem forte e vigoroso, possuía um bigode que dava inveja, era capaz de andar muitos quilômetros sem sentir nenhum cansaço e também tinha uma boa posição no Ministério das Ferrovias, era apreciado e respeitado, tinha um bom futuro para a frente. Assim, Alberto alugou uma casa velha, mais cômoda, na Via Gaeta. E depois, em 1898, casou-se com a professorinha, em uma bela cerimônia numa das tantas igrejas de Roma. O nascimento de Henrico. Esse casamento foi um sucesso. Em 1899, nasceu uma menina bonitona e saudável, que foi chamada Maria. 11 meses depois, nasceu o segundo filho, no qual foi dado o nome de Giulio. E no dia 20 de setembro de 1901, finalmente nasceu o terceiro, chamado Henrico. Chega, Alberto. Suspirou Ida. Como posso cuidar da casa com 3 filhos pequenos? Perguntou. Maria tem 2 anos. Giulio apenas 1. E Henrico, 1 semana. Eu não aguento mais. Existe uma solução, disse o marido, acariciando seu bigode. Acariciando seu bigodão. Por que não procuramos para Henrico uma boa ama de leite? Perguntou. E assim fizeram. Encontraram uma boa moça, limpa e saudável, da província de Frosinone, em Cessano. E a ela confiará os primeiros meses da vida do filho. Dessa maneira, o menino passou sua primeira infância numa cidadezinha do Lácio, apertado entre os montes Lipine e o rio Saco. Leite bom, apuro e ótimos cuidados. O mundo de Henrico. Os campos em volta de Cessano eram bonitos, verdes e gostosos. A cidade era tranquila e saudável. O clima do inverno muito doce e ameno. Mas quando chegou o verão, porém, toda a região de Ciociaria virou uma espécie de forno. O calor se apossou da cidade, dos campos, amarelou e queimou a grama. Secou as fontes pobres de água. E naturalmente prejudicou também a saúde do pequeno Henrico, que até ficou meio doentinho. Alberto disse Ida ao marido. Não podemos deixar Henrico em Cessano. O clima de lá é muito bom no inverno, mas no verão faz mal. O menino está até com disenteria. Alberto, que havia sido promovido recentemente e que podia contar, portanto, com um substancial aumento do ordenado, pensou um pouco. Sabe, disse a mulher, durante minhas viagens por toda a Itália fiquei encantado, certa vez com um lugar único e maravilhoso. Esse lugar é o Lago Maggiore. Se encontrarmos uma boa ama de leite nessa região, tenho certeza que o clima do lago fará bem ao menino. E nós teremos Henrico de volta muito mais forte e robusto. Não encontrará a ama na região do Lago Maggiore, mas naquela do Lago Lugano, um pouquinho mais ao leste. Em Porto Ceresio, de fato, vivia uma boa e santa mulher, que foi recomendada ao casal Fermi pelo próprio paroco, pelo prefeito, pelo médico da cidade. Dessa maneira, Henrico, à idade de 10 meses, viajou do Lácio para Lombardia, na província de Varese, no extremo norte da Itália. Lá passou sua vida até completar 2 anos e meio. Um período de vida boa, de afino, de mimos e cuidados extremados por parte de boa ama. Assim mesmo cresceu pequeno e frágil, fraquinho. O ar do lago, o perfume dos bosques da região, o vento puro que descia dos Alpes e que cheirava a betos e neve, não conseguiu robustecê-lo, nem torná-lo mais saudável. A ama olhava para ele meio desconsolado, ela até ficava com pena. Coitado, dizia ao marido, esse menino parece um turco. Para a gente loira da região, de fato, Henrique parecia um menino estranho, diferente de outro mundo. Tinha os cabelos pretos, os olhos negros, um certo ar levantino no rosto afiado. Que turco que nada, respondia o marido. O que ele tem é pouca saúde, isso sim. E por que pouca saúde? Rebatia a mulher. Ele é tratado melhor do que o meu próprio filho, cuido dele que nem a mãe. O que será que está lhe faltando? Perguntava. À noite, a ama passava horas inteiras perto da caminha de Henrico, cantarolando abaixo e ninando até dormir.
Depois acendia uma pequena lâmpada a óleo que colocava em cima da camiseira, pois o menino não gostava de dormir no escuro, e em seguida saía do quarto na ponta dos pés, procurando evitar qualquer barulhinho. 2 minutos depois, porém, Henrique começava a chorar. Santo Deus, exclamava a pobre mulher, por que será que chora tanto assim? Por que será que não consegue dormir um pouco sossegado? Perguntava. Henrique não conseguia dormir um pouco sossegado, porque não gostava de ficar sozinho. Até dormir, percebia a presença ou a ausência de alguém perto da cama dele. E quando não estava ninguém ao lado da cama, ele se sentia desprotegido, inerte, inerme, abandonado, com um medo gigantesco e instintivo de que se lhe agitava por dentro. Então, por que não chorar? Perguntava. Chorando, a mulher de traças loiras vinha logo ouvia novamente sua voz, repousante e doce. Ouvia seu cantarolar que dava sono, e sentia também o balanço da cama, um balanço leve, gostoso, que parecia jogá-lo de um lado a outro do mundo. O que era o mundo? Perguntava. O mundo era o bosque de pinheiros, era o lago, era o jardim da casa, cheio de rosas e de lírios e de gladiolos e de outras flores das quais ele não havia ainda aprendido o nome, mas eram todas flores bonitas, alegres. E o mundo continuava depois do jardim. Existia também atrás dele muros de pedras cinzas e verdeados, de musgo e de era. O mundo era também a igreja do Porto Cesério e sua companheira e seu campanário que se entrevia atrás do muro. E também os telhados das casas vizinhas e aquela fatia do lago azul que brilhava bem no fio da rua. E as montanhas brancas e altas que perfilavam o horizonte e que dava até medo. E de vez em quando, nos dias em que ficavam escondidos atrás das nuvens, desapareciam num cinza escuro que pronunciava sempre chuva. Ele gostava de chuva. Ficava soltando seu blá 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 atrás dos vidros da janela, olhando para todos aqueles pingos que caíam obliquamente no jardim, sobre as folhas das plantas, sobre as pétalas das flores, sobre a macieira enrugada e escamosa, sobre os tijolos avermelhados que marcavam o caminho bem no meio do cantareiro. Domingo virá a mamãe, dizia a mulher, acariciando seus cabelos curtos e negros. Você gosta da mamãe? Perguntou. Gosto. Ele respondia. Quem é a mamãe? Perguntava. Como Henrico conheceu a família, o papai e a mamãe chegavam periodicamente para visitá-la. A viagem de trem não custava nada, pois Alberto e família estavam isentos do pagamento da passagem. Por que então não aproveitar? Perguntava. De vez em quando assim os dois arrumavam as malas e partiam rumo a Porto Cerésio. Dessa maneira Henrico aprendeu aos poucos a reconhecer o papai e a mamãe. Eram duas boas pessoas que quando chegavam a abraçar e o beijavam, e que lhe traziam presentinhos, que se informavam sobre sua saúde e seus brinquedos, que lhe contavam um montão de coisas. No próximo verão, dizia-lhe a mãe, você voltará a morar conosco. Vou, ele repetia. Vai, querido, voltará para Roma. Roma é uma bela cidade, uma cidade bonita, grande e maravilhosa. É a cidade onde você nasceu, e lá poderá brincar com Giulio e Maria. Com Giulio e Maria, ele perguntava, babando-se todo de chocolate. Com Giulio e Maria, dizia-lhe a mãe com um sorriso. Eles são seus irmãos e gostam muito de você. Eles gostam? Perguntava. Gostam, claro que gostam. E você gosta deles, não gosta? Perguntava. Gosto, ele balbuciava. Quem são Júlio e Maria? Ele perguntava. A voz do sangue, segundo o pai. Na primavera de 1904, Alberto e Ida decidiram que estava na hora de Henrico voltar a ser integrado novamente à família. Assim, um belo dia de maio, os dois foram para Porto Cerésio. Nessa viagem levaram também Maria, que já estava com 5 anos e que nunca havia viajado de trem. Para a menina foi uma surpresa. Viajar de trem era uma novidade, uma aventura maravilhosa. O trem andava, que era uma beleza, lançava cada assobio que até doíam os ouvidos. A cada estação depois o pai descia de trem e cumprimentava a todos os empregados da ferrovia, seus velhos amigos e colegas, e todos o recebiam com braços e grandes tapas nas costas. Puxa, disse Maria à mãe. O papai é importante, não é? Perguntava. Claro que é, respondeu Ida, todo orgulhoso do marido. Quando chegaram em Porto Cerésio, Henrico já estava na porta, vestidinho com suas melhores roupas, limpo e arrumado. Quando viu o pai e a mãe chegarem, ficou contente. Vá, querida, exortou a ama, empurrando-o para fora. Corre para o papai e para a mamãe. Dá um abraço neles. Ele correu. Só que pelo portão, antes do pai e da mãe, entrou uma menininha de cabelo preto, bonitinha, que ele nunca tinha visto antes. A menininha olhou para ele e estendeu os braços. Quem era ela? Perguntava. E o que queria? Perguntava. Ficou um instante indeciso. Depois viu que a menininha sorria para ele, que parecia esperar um abraço também.
É outra mãe, pensou. Devo abraçar ela também? Perguntava. Para chegar aos pais, ainda parados no portão e todos sorridentes, precisava passar por ela. Então, na dúvida, decidiu abraçar todo mundo. Por que não? Perguntava. Alberto e Ida ficaram apreciando a cena, todos orgulhosos dos filhos. Por Deus, exclamou o ferroviário. Você viu, Ida? Perguntava. Está vendo como os dois se abraçam? Está vendo como Henrico, sem conhecer a irmã, identificou imediatamente? Perguntava. E sabe o que é isso? Perguntava. É a voz do sangue, minha cara. A voz do sangue que nunca mente. Como Henrico aprendeu a não chorar. Levaram Henrico de volta para Roma, para a velha casa da Via Gaeta, bem no centro da cidade. Deus, o que era aquilo? Perguntava. Na nova casa não existia jardim, não existiam flores, nem se viu o lago, nem o campanário da igreja. Da janela viam-se somente muros e outras janelas, todas iguais, em um cantinho da rua, barulhento e meio sujo. E para dormir, perguntava, algo de aterrorizante. A mãe colocou-o na primeira noite, num quarto enorme, numa cama fria e gelada. E depois arrumou os cobertores, deu-lhe um beijinho na testa e foi embora, deixando no escuro. Que maneira de dormir era aquela? Perguntava. A mulher do Porto Cerésio cantava para ele, ninava, deixava uma luzinha acesa no quartinho para amedrontar a escuridão da noite. Essa mãe de Roma não fazia isso, deixando-o sozinho, numas trevas que davam até medo. Então, enfim, a cabeça debaixo dos cobertores e começou a chorar. Soluços pequenos, refreados, enternecidos de si mesmo. Depois, aos poucos, os soluços adquiriram nova força, tornaram-se prepotentes, extravasaram-se do aconchego dos cobertores, invadiram o quarto e a casa toda. Agora a mãe de Roma voltará, ele pensou, voltará e começar a cantar para mim. Esse menino está viciado, disse o senhor Alberto à mulher, parando de olhar o jornal. O que vamos fazer? Perguntava. Nada, respondeu-lhe Ida. Deixe ele chorar, se acostumará em breve. Dessa maneira a porta permaneceu fechada e a mãe de Roma não voltou para Henrico. O que é isso? Ele pensou. Como pode ser que ninguém corra ao meu choro? Perguntava. Então decidiu libertar o soluço, transformando-se em pranto aberto, glorioso e refreado. Com certeza eles escutariam seu pranto. Alguém virá imediatamente. E a mãe de Roma veio, abriu a porta, mas não entrou. Ficou apenas com uma silhueta na luz que provinha do corredor. E ele percebeu que estava olhando para a cama através do escuro e que não tinha intenção de ficar perto dele. E acendeu uma luzinha de niná-lo até pegar no sono. Assim como fazia a mulher de tranças loiras lá em Porto Cerésio. Fique quieto, Henrico, disse-lhe a mãe severamente. Está na hora de dormir, não de chorar. E com esses gritos poderá acordar também Giulio. E depois fechou a porta novamente, levando consigo aquela pouca luz que clareava o corredor. Assim ele ficou novamente sozinho, com o escuro e com o irmão que, sossegado, dormia numa cama ao lado. Então ficou quieto de repente. Giulio dormiu. Giulio era o outro irmão. Giulio era mais alto e mais forte do que ele. Agora dormia quieto, sem chorar por causa do escuro, nem pela solidão do quarto. Era bom isso? Perguntava. Claro que não, mas que remédio existia? Perguntava. O que adianta chorar? Perguntava. A melhor coisa a fazer, pensou, era dormir e ele também. Então virou-se para o lado, de repente fechou os olhos. Precisava aprender a viver nessa casa feia, aprender a viver com essa mãe de Roma. Ela era diferente daquela de Porto Cerésio. Essa mãe não gostava de niná-lo, não gostava de ficar perto dele à noite. Mas Giulio viria assim, e também Maria vivia assim, porque ele não podia viver assim também, perguntava. A morte do velho Stefano. Aos poucos aprendeu a gostar da mãe de Roma. Aprendeu também que ela era uma mãe muito boa e uma mãe de verdade. Aprendeu que chorar à noite na cama era muito feio, digno de um menino malcriado e viciado. Aprendeu a dormir no escuro, aprendeu a obedecer, aprendeu a se tornar um menino bem comportado. A mãe era adorável. Ele percebeu que a rigidez da mãe não era uma rigidez de verdade, mas uma maneira de educá-lo, uma maneira de ensiná-lo a viver como viviam todos os outros meninos da redondeza. Também o pai era rígido e austero. O senhor Alberto era um homem pouco expansivo, sisudo de raras palavras, que gostava dos filhos e que por isso mesmo procurava ensiná-los segundo a moda da época, isto é, como um amor comedido.
bons conselhos e quando merecidos, castigos severos. Guilho e Henrico lavaram as mãos, pergunta, dizia o senhor Alberto, antes de sentar-se à mesa para o almoço. Lavamos, senhor, respondiam os dois irmãos. E Maria já lavou? Maria já lavou, dizia o pai, arqueando ameaçadoramente uma sobrancelha. Não gosto de vocês espionarem, não gosto de vocês espionarem sua irmã. Sentavam à mesa quietinhos e educados, perto do avô Stefano, que já estava com mais de 85 anos de idade, velhíssimo e magro, arqueado por causa dos reumatismos. O velho comia quase sempre sopa, pois não podia comer outra coisa, e depois do almoço alongava a mão ousada, ossuda e enrugada para o copo que o filho, Alberto, havia enchido de vinho. Segurava o copo com a mão trêmula, levava-o aos lábios, bebia fazendo um barulhinho incômodo e esquisito, e depois suspirava de satisfação. Suspirava de satisfação. Bom esse vinho, dizia. Onde comprou o Alberto? Perguntava. Era o vinho de sempre, comprado na esquina, mas todos faziam o possível para deixar o velho feliz e satisfeito. É um vinho especial, pai, dizia-lhe o ferroviário. Um belo frascate que um amigo me deu. Um vinho como se deve, não é? Muito bom, resmungava o velho. Por que não ensina seus filhos a beber vinho? Perguntava. O vinho faz bem à saúde, muito bem. Os italianos estão perdendo o prazer de saborear um bom vinho. O que existe melhor do que um copo de Chianti ou de Frascati? Perguntava. Morreu em 1905, no verão, um dia de calor potente romano que fazia tremer o horizonte e ressecar. As pedras estavam deitadas em seu quartinho de forro alto e de paredes apertadas, com uma camisa de flanela aberta sobre o peito e os braços ossudos e magros esticados sob os lençóis. Estou com frio, Ida, disse a nora. De repente, e depois não disse mais nada. Deixou recair o queixo sobre o peito, e assim ficou, de boca aberta, os olhos sempre fechados. A herança do velho Stefano. O velho Stefano deixou como herança aos 11 filhos um sítio, uma casinha em Caorso, perto de Piacenza. Seu uniforme de antigo secretário da prefeitura, porém, legou exclusivamente ao filho Alberto, por ter cuidado dele com muito amor e carinho. Deus, exclamou Ida, é o que faremos com esse uniforme? Perguntava. Também Alberto ficou embaraçado. Não podemos jogá-lo fora, disse depois. Para o papai representava muito. E deixando para mim, ele pretendeu dar-me uma honra excepcional. E se o queimássemos, sugeriu timidamente Ida. Nunca, exclamou o marido, seria um pecado, uma falta de respeito, entende? Então decidiram embrulhar o uniforme com muito cuidado e amor, apertando num pacote que depois enfiaram no fundo de um baú esquecido. Esse uniforme sentenciou o ferroviário. Marca o início da burguesia da família Fermi. Ele marca o desvelhecimento dos Fermi, das tarefas do campo e o início de uma nova maneira de viver. Ele tornou os Fermi moradores das grandes cidades. Trata-se de uma relíquia ainda. Trata-se de uma relíquia ainda. De uma santa relíquia que temos o dever de respeitar. Sem esse uniforme eu não seria ferroviário. Talvez nem tivesse nascido, entende? As economias dos três irmãos. No dia 27 de cada mês, Alberto Fermi voltava para casa com a mão direita enfiada no bolso. Nesse dia, de fato, ele recebia o seu ordenado e por precaução e bom senso, nesse dia ele andava mais depressa que de costume, segurava firmemente o envelope com o dinheiro no bolso, por medo de perdê-lo ou de ser roubado. Quando chegava em casa, tirava um suspiro de alívio, depois enfiava o envelope na gaveta de camiseira, jantava calmamente, somente no fim da noite chamava a família em volta de si, então tirava o envelope da gaveta, o abria cuidadosamente e espalhava o dinheiro sobre a mesa. Tossia discretamente e olhava para todos os presentes com uma certa satisfação. Seu ordenado consistia em tantas liras e 12 centavos trocadinhos. Então ele afastava os centavos, dividia-se em 3 montinhos de 4 centavos cada um. E depois chamava os filhos por ordem de idade. Maria perguntava: sim, papai, esses são seus 4 centavos de mesada, sabe o que fazer? Perguntava: sei, papai. Depois era a vez de Gulho. O que fará com esse dinheiro? Perguntava. Guardarei, papai, dizia o menino.
Muito bem, exclamava o senhor Alberto. E você, Henrico? Perguntava. Eu o quê? Ele dizia, alongando rapidamente a mão para pegar o seu montinho de centavos. O pai escondia os 4 centavos debaixo de uma mão, forte e peluda. Calma, dizia ele. Calma, ainda não dei. Dei? Perguntava. O que você fará com esse dinheiro? Perguntava. Eu guardarei, dizia Henrico, imitando os irmãos. Muito bem, então são seus, riu o pai, e tenha cuidado. Henrico pegava seus 4 centavos e depois saía correndo atrás de Maria e Guilho, para o quarto lá. Lá eles tinham um cofrinho de terracota, onde juntavam com amor e todos de acordo esse dinheiro. O que podemos comprar com 4 centavos cada um? Perguntava, dizia Maria aos irmãos. Ela era a irmã mais velha, sabia até contar. E os dois confiavam nela, sem dúvidas ou arrependimentos. Sabem o que vamos fazer? Vamos guardar um montão desse dinheiro. E depois, quando ele for muito, nós compraremos um belo brinquedo para nós 3. Está bem, diz Gúlio, mas quando vai ser isso? Perguntava. Quando tivermos muito dinheiro, respondia Maria. E quando teremos muito dinheiro? Pergunta. No ano que vem, explicava a irmã. E um dia, finalmente, um ano que vem chegou. Foi em 1908. Num belo dia de verão, os 3 irmãos se reuniram e decidiram que já havia chegado o tempo e a hora de comprar alguma coisa, de usar todo aquele dinheiro que recheava o cofrinho de terracota. E como vamos tirar o dinheiro? Perguntou Henrico. Temos que quebrar o cofrinho, explicou Maria. Que pena, disse Guilherme. Poderíamos aproveitá-lo novamente no mês que vem. Não podemos tirar o dinheiro sem quebrá-lo, indagou Henrico. Não, é impossível, disse Maria. Também ela com pena de quebrar a terracota. Vamos tentar, insistiu Henrico. O que custa tentar? Perguntava. Foram buscar uma faca na cozinha, viraram um cofrinho de cabeça para baixo e com a faca enfiada dentro do buraco apertado começaram a empurrar as moedas, tentando colocá-las verticalmente e fazê-las cair assim para fora. Quando caiu a primeira moeda, os 3 gritaram de alegria e aos poucos outras moedas começaram a cair sobre o cobertor da cama. E a cada moeda era um tríplice grito de vitória. Ficaram a tarde toda atarefados nesse trabalho insano e impaciente. E finalmente caiu a última teimosa moedinha. Vamos comprar um brinquedo, propôs Henrico, imediatamente, todo entusiasmado. Não podemos, disse Maria, desconsolada, já é noite. Fora de fato já andavam as primeiras sombras da noite. E numa fatia do céu que se entrevia entre um muro e um telhado já brilhavam as primeiras estrelas tremulantes. Aquela noite foram dormir pensando no brinquedo e um dos 3 dormiu direito, demoraram a pegar no sono, cada um pensando na melhor maneira de gastar o dinheiro. O resultado foi que os 3 foram severamente repreendidos pela mãe. No dia seguinte, quando Ida viu que os filhos estavam com mais sono de manhã que antes de deitar. Como os 3 irmãos não compraram um brinquedo, contentes e felizes foram os 3 irmãos. Contentes e felizes foram para o mercadinho entre a via Gaeta e a via Volturno. Ficaram andando a esmo, olhando, escolhendo, propondo, descartando, e finalmente pararam diante de uma banca toda enfeitada, protegida no fundo por um belo quadro todo colorido, onde se via um rei negro que enfiava uma espada na barriga de uma mulher loira. O que é aquilo? Perguntou Henrico à irmã, que já tinha 9 anos e sabia muitas coisas. Aquela é a história de Otelo, um rei preto que matou a esposa por ciúme, explicou Maria, toda satisfeita por saber que os irmãos não sabiam, por saber coisas que os irmãos não sabiam. O que é ciúme? Perguntou Henrico. O ciúme é quando você gosta de alguém, mas esse alguém não gosta de você e fica com raiva, explicou Maria, entendeu? Sobre a banca estava espalhado um montão de brinquedos. O que vamos comprar? Perguntou Guilherme. Uma bola, disse Henrico. Eu não sei jogar bola, reclamou a irmã. Temos que comprar um brinquedo para brincar os 3 ao mesmo tempo. O que adianta comprar um brinquedo com o qual podemos brincar somente por uma vez? Perguntava. Sabe como brincam os adultos? Disse Henrico.
com os baralhos de jogar cartas. Isso mesmo, gritou Guilherme, repetidamente entusiasmado porque não compravam. Por que não compramos um baralho dessas cartas? Perguntava. Também Maria achou a proposta razoável, então se aproximaram do homem da banca, já meio nervoso com a presença incômoda e demorada dos 3 meninos, ainda indecisos e atrapalhados. Quanto custa um baralho de cartas para jogar? Perguntou-lhe gentilmente Maria. 1 lira e 20 centavos, disse o homem. Possuem esse dinheiro? Perguntou. Possuímos, disse Maria. Depois enfiou a mão no bolso, tirando a cheia de moedinhas. Está vendo? Está bem, disse o homem. Passa o dinheiro para cá. Eu preciso contar, disse Maria. Como vou saber quanto é 1 lira e 20 centavos? Perguntava. E calmamente depositou 1 centavo sobre o balcão. Disse. Depois pegou mais 1 centavo delicadamente, colocou perto do primeiro. 2, contou. E assim continuou, centavo por centavo, metodicamente e gentilmente, calma e tranquila. 3, 4, 5. Quando chegou aos 30 centavos, o homem já estava bufando. E quando Maria acabou com suas moedas e pediu aquelas que Giulio levava em seu bolso, recomeçando a contar uma por uma, ficou furioso. 49, 50, 51. Que o diabo os carregue, esbravejou o vendedor. Acho que vou perder a manhã inteira com vocês, vendo vocês contar essas malditas moedas de 1 centavo? Perguntava. E por que não? Perguntou Maria, sempre gentil e educada. Eu estou pagando, meu senhor, não estou. O homem então perdeu a paciência de vez, cuspiu do lado e soltou um palavrão que arrepiou os 3 meninos. Sabem o que devem fazer com esses centavos? Gritou. Devem fazer 3 pontos. E disse algo de tão desagradável que Maria ficou até vermelha, profundamente envergonhada. Então a menina recolheu novamente suas moedinhas, colocou-as no bolso e depois fugiu entre a multidão do mercado, seguida pelos 2 irmãos. No dia seguinte pediram ao pai para comprar um baralho, confiando-lhe suas economias. Nunca mais vou fazer compras nos mercados, disse Maria aos irmãos. Os vendedores são todos homens grosseiros, mal educados, que não respeitam as senhoras. Estudos e futebol, uma maneira de esquentar os dedos. No fim de 1908, Alberto e Ida decidiram que já estava na hora de sair da barulhenta Via Gaeta. O ferroviário de fato havia sido promovido, passando a ganhar um poupudo ordenado, e a Via Gaeta não era muito recomendável para criar 3 filhos de maneira bem educada e severa. Como eram as intenções de Ida, o bairro era muito popular, e aproximadamente no terceiro a proximidade do mercado fazia com que às vezes chegasse aos ouvidos dos meninos suculentos palavrões e o barulho de brigas verbais apimentadas e bem características. Precisamos encontrar uma casa num bairro mais decente, Alberto, disse Ida ao marido. Maria está crescendo e está se tornando moça. E Guilherme e Henrico, brincando na rua, estão diariamente circundados de maus exemplos. Outro dia me perguntaram o que significa. Imaginou? Perguntou. Eles ouvem os palavrões e naturalmente os repetem com inocência e candor. Encontraram um belo apartamento num enorme palácio na Via Príncipe Humberto, 133. Quando se mudaram, Maria e os irmãos ficaram impressionados. É um castelo? Perguntou Henrico. Claro que não, explicou Maria. É um palácio antigo e nobre, entende? O palácio de fato era enobrecido por 2 escadarias enormes de pedra, e seu átrio era ornamentado por 2 belas estátuas brancas de mármore, esverdeadas de velhice. Estão nuas, exclamou Guilherme. As estátuas podem estar nuas, seu bobo, sentenciou Maria. Por quê? Perguntou Henrico, intrigado com o fato. Porque as estátuas podem estar nuas e nós não? Perguntou. Ora, porque elas são feitas de todinho de mármore, explicou a irmã, com um suspiro de condescendência, e não sentem frio. Quando chegou o inverno também, Henrico desejou ser feito de mármore. O palácio, de fato tão nobre por fora, ficou completamente gelado por dentro, com frio espesso, condensado, palpável, que se instalou no apartamento no começo de novembro e se rendeu somente nos fins de abril. Henrico e os irmãos descobriram certo dia um inchaço estranho nos dedos, e também sentiram uma dor esquisita, feita de prurido e de ardor insuportável. Estamos doentes, mãe? Perguntaram a Ida. Estão com frieiras, respondeu a mãe. Isto não é grave. Podia não ser grave, mas era incômodo e dolorido. Deus se era. Os dedos sofriam, inchavam, ficavam gordos, avermelhados, lustrosos. Henrico não conseguia nem dobrá-los. Então, para amenizar a dor e o frio, ele descobriu um sistema novo, pouco elegante, mas eficiente, tanto na escola quanto em casa. Aprendeu a ficar sentado sobre as mãos, esticava os braços, apoiava as mãos sobre o assento, depois sentava delicadamente em cima. O calor de seu corpo amenizava a dor das frieiras, tornava as mãos mais quietinhas, ajudava-os a suportar melhor aquela incômoda dor e aquela insuportável prurida.
Estudando, porém, era obrigado a tirar frequentemente a mão direita daquele cômodo lugar para poder virar as páginas dos livros. Então, para evitar isso, um belo dia descobriu um sistema novo e original. Esticava o pescoço, pegava a página com os lábios e em seguida virava com a pressão da face e do queixo. Às vezes, porém, as folhas pareciam coladas umas nas outras. Então ele aperfeiçoou o método. Esticava a língua e a folha grudada pela saliva. Destacava-se mansamente nas outras de maneira rápida e fácil. Henrico gritou pasmado um dia: "Seu professor, o que está fazendo?" Estou virando a página do livro. Ele respondeu meio sem jeito. "E não terá as mãos para isso?" repreendeu a professora. "Ele tem", gritou então seu colega inimigo de classe, mas as choca. Como Henrique aprendeu a jogar futebol. E assim cresceu, estudando de manhã com todos os outros rapazes, sem muito entusiasmo, e brincando à tarde com todos os colegas. Com entusiasmo e vigor, gostava de jogar futebol. Juntamente com o Guilherme e os outros rapazes da vizinhança, perdiam suas tardes jogando bola bem no meio da rua ou numa das tantas pracinhas apertadas da redondeza. A bola consistia em algo que podia rolar, que podia ser chutado sem machucar os pés ou danificar irremediavelmente os sapatos. Podia ser uma bola de verdade, ou uma feita de pano, uma laranja ou uma latinha vazia. O importante era chutá-la para dentro das duas pedras que marcavam o gol, ludibriando o goleiro, que era sempre o menino mais fraco da turma. "Você viu que golaço, Guilherme?" dizia ao irmão, todo vermelho e suado. "E você viu o seu sapato?" retrucava Guilherme, apontando para um buraco novo, bem no meio da sola. "A mamãe vai gritar." E Ida gritava mesmo, gritava baixinho à sua maneira, assim como devem gritar todas as pessoas educadas e instruídas que moram no palácio, com duas estátuas de mármore no átrio. E sempre gritando baixinho, segurava Henrico pelas orelhas, enquanto o empurrava para o banheiro. "Tomará imediatamente banho", dizia, "e esse mês não receberá nenhuma mesada." "Eu avisei, mãe", gritava então Guilherme, todo feliz por ter escapado do castigo. "Eu falei para ele: Henrico, cuidado com seus sapatos." Mas não o avisou suficientemente. Dizia então Ida severamente: "Você é mais velho do que ele, deveria cuidar mais do seu irmão, portanto você também perderá sua mesada." Os dois se esfregavam numa vasca de zinco com água fria, tiravam a sujeira e a lama do corpo, brincavam acirradamente pelo pedaço de sabão. "Está vendo?" dizia Guilherme, "por sua culpa perdi minha mesada." "E por que você não ficou quieto?" retrucava Henrico. "Quem mandou você falar do meu sapato e dizer que tinha me avisado?" perguntava. "Vou lhe dar um tapa", ameaçava Guilherme, "e vou gritar e chamar a mamãe", retrucava Henrico. Uma nova amizade, mas gostavam um do outro, estavam sempre juntos, estudavam juntos, brincavam juntos, choravam e riam juntos. Guilherme estava um ano mais adiantado que Henrique na escola, mas isso não era problema. Praticamente separados, somente durante as horas da aula, mas quando as aulas acabavam, então os dois se juntavam imediatamente, voltando para casa, correndo, gritando, brincando e amolando os outros. "Vai deixar cair o persico", dizia Guilherme. "Vamos", respondia Henrico, todo excitado. Persico era um colega de escola de Guilherme, um rapaz alto, inteligente, brincalhão. Henrico chegava perto dele, aproximando-se do lado direito. Persico chamava, e quando o rapaz se virava, então Guilherme, do outro lado, enfiava um pé entre as suas pernas, e Persico perdia o equilíbrio. Caía no chão com livros e tudo, ameaçando os dois irmãos com o punho fechado, enquanto recolhia os cadernos. Assim mesmo, Persico era o melhor amigo dos dois, e muitas vezes as partes se invertiam. Guilherme e Persico se alinhavam contra Henrico, ou Henrique e Persico contra Guilherme. Muitas vezes estudavam juntos. "Você gosta de matemática?" perguntava Henrico a Persico. "Gosto", dizia o amigo. "Por que não deveria gostar?" perguntava. "Ora, porque é normal não se gostar de matemática", explicava Henrico sabiamente. "Quem diabo gosta de matemática?" perguntava. A morte de Guilherme. Um dia, Guilherme morreu. Foi no fim de 1915, num inverno inclemente e afiado que gelou o palácio da via do príncipe Humberto. "Estou com algo na garganta que me incomoda", disse o rapaz à mãe. "Eu não estou me sentindo bem. Acho que estou com febre." Estava com febre. À noite o pai chamou o médico e o médico visitou cuidadosamente Guilherme e depois diagnosticou um abscesso na garganta. "Nada de grave", disse aos pais. "Não se preocupem, todavia acho melhor operá-lo, remover esse abscesso por via cirúrgica." "Não é perigoso?" perguntou Ida aflita. "Absolutamente não", riu o médico. "Uma coisinha de nada. Depois
2 dias depois, Alberto e Ida levaram Giulio até a Clínica Santana. Foi de manhã uma hora propícia para uma cirurgia desse tipo. Vá, querido, disse Ida ao filho, entregando ao médico. É uma operação fácil, uma coisinha que nem vai sentir. E Giulio foi. Desapareceu atrás de uma bela porta toda branca e envidraçada. Alberto e Ida ficaram na sala de espera, falando sossegadamente do tempo do casamento, de uma sobrinha que morava em Piacenza. Depois entrou uma enfermeira toda agitada. Senhor Fermi, disse. Senhor Fermi, meu Deus, o que aconteceu? Balbuciou o pai, ficando pálido de repente. Entrou também o médico, e sua cara estava esquisita e aflita. Não entendemos, senhor Fermi, balbuciou. Absolutamente não entendemos. A cirurgia não deu resultado? Nem chegou a ser operado, senhor Fermi, explicou o médico. Ele, o rapaz, faleceu durante a anestesia. A dor de Henrico. Que diabo era uma vida sem a companhia de Giulio? Henrico ficou desnorteado, chorou depois das lágrimas. Passaram em a dor e o desespero substituiu-se a tristeza. Uma tristeza pesada, palpável, onipresente. Os pais tiraram a cama de Giulio do quarto. E o quarto ficou mais vazio, enorme e solitário, um quarto frio e gelado. Então, nessa tristeza permanente, ele procurou encontrar consolo nos estudos. Devotou-se ao estudo como nunca antes havia feito. E por muito tempo deixou de jogar futebol na rua ou nas praças da vizinhança. Não quer brincar, Henrico, diziam-lhe os amigos. Não tenho vontade, ele respondia. Depois outro dia, talvez amanhã. Com o tempo, porém, como sempre acontece, chegou também esse amanhã. Um amanhã tímido, lento, mas que o reintegrou novamente à turma do bairro e aos velhos amigos. Aos poucos, Giulio tornou-se apenas uma lembrança, e Henrico saboreou novamente o calor das peladas, as brigas com o gol anulado, os longos passeios devastadores e barulhentos feitos com os amigos lá, pelos lados do rio, pelo jardim de Roma. Voltou para casa suado e vermelho, com o sapato furado e os joelhos arranhados. Vá lavar seu rosto, dizia-lhe a mãe secamente. Não tenho vergonha de andar assim pela rua? Perguntava. As composições escolares de Henrico. Na escola ele ia relativamente bem. O que a afligia, porém, era o estudo do italiano. Não gostava de matemática, mas achava fácil aprender essa matéria. Ao contrário, amava sua língua, mas não conseguia fazer uma composição decente, não conseguia se exprimir de maneira rebuscada e digna de uma boa nota. Usava as palavras com muita parcimônia, com avareza, como se lhe custasse uma lira cada uma. Palavras apenas indispensáveis e necessárias, nada de coisas superfluas, adjetivos. O que era isso? Perguntava. Um dia o professor de italiano deu uma composição fácil, simples, quase infantil. O que se faz com o ferro? Henrico pensou e pensou. O que se faz com o ferro? Perguntava. Na hora foi incrível, por incrível que pareça, não conseguiu pensar em nenhuma coisa. Não encontrou um objeto ou algo feito de ferro. Os talheres eram de prata. Os postes eram de madeira. Os fios elétricos eram de cobre. As banheiras eram de zinco. As espadas eram de aço. As camas eram de ferro. Por Deus, as camas em sua casa eram de ferro. O belo ferro todo trabalhado, retorcido, cheio de curvas e de espirais. Então escreveu: com ferro se fazem também as camas. Quando o professor leu a composição, antes riu e depois ficou furioso. O que você escreveu, Fermi? Disse-lhe. Escreveu apenas 8 palavras, Fermi. Que espécie de composição é essa? Perguntava. O que está errado, professor? Ele perguntou candidamente. É que procurei ser sintético, objetivo, exato. Deus, exclamou o professor, não sabe o que é fazer. O que se faz com o ferro? Pergunta. Segundo você, com o ferro se fazem só as camas? Perguntava. Não, ele disse, todo sério e compenetrado. Eu não disse que com o ferro se faz somente as camas. Eu escrevi que se faz também as camas. Existe uma boa diferença, professor, não existe? Perguntava. As leituras de Henrico. Quarta-feira era um dia dedicado pela escola. As excursões em grupo. Durante esse dia, Henrico adorava a escola. Os professores levavam os alunos para passear, ora nas colinas que rodeavam a cidade, ora entre as ruínas de um dos tantos monumentos antigos, aproveitando-se disso para ensinar aos rapazes o valor de uma vida sadia ao ar livre, ao mesmo tempo despertar seu interesse pela história da cidade eterna. Seu companheiro de farra durante esse passeio era o próprio Persico, com a qual Henrico, depois da morte de Giulio, havia estreitado suas relações. Os dois rapazes, de fato, viviam praticamente sempre juntos. Jogavam futebol no mesmo time, brigavam sempre com os aliados.
ajudavam-se mutuamente a enfrentar estudos inimigos. Aos poucos, de fato, havia começado a estudar juntos, ora na casa de Henrique, ora na de Persico. Um dia, porém, repararam que as bibliotecas dos pais eram pobres, de livros e quase inexistentes. Então os dois decidiram gastar boa parte das suas mesadas nas livrarias da cidade. Um livro serve para os dois, propôs Henrico. Não é uma boa economia? Perguntava. Depois, com a idade, descobriram que os livros novos possuíam tanta sabedoria quanto os velhos, e aprenderam a vasculhar as inúmeras bancas de livros usados que em Campo del Fiore formavam um mercadinho original, mais rico e inexaurível, às vezes até surpreendente. Certa vez os dois compraram uma obra de 2 volumes, escrito por Padre Andrea Carafa, que acharam muito interessante. O autor explicava de maneira clara e convincente o movimento dos planetas e outras coisas relacionadas com o céu. Henrique ficou entusiasmado, tão entusiasmado que semana depois tentou obrigar a irmã a ler também aquela raríssima obra. Não estou com vontade, respondeu-lhe Maria. O movimento dos planetas não me interessa, mas devia lhe interessar, insistiu Henrique. Como pode afirmar uma coisa tão maravilhosa? Não desperta em você nenhuma curiosidade? Perguntava. Devido à insistência do irmão, Maria pegou o primeiro volume na mão, deu-lhe uma olhada e distraído, depois riu. Mas está escrito em latim, Henrique, exclamou. Ele ficou surpreso, pegou o livro na mão, verificou, também riu. Quer saber uma coisa? Disse a irmã. O livro é tão interessante que nem reparei no fato de estar escrito em latim. Daí você concluir como ele merece ser lido. Está bem, suspirou a irmã, está bem. Amanhã eu vou começar a lê-lo. Está aceito? Perguntava. Com essa promessa, os dois ficaram satisfeitos. Henrique por ter convencido a irmã e Maria por ter adiado com aquele amanhã, que significava nunca, a leitura de um livro maçante escrito em latim. Depois Henrique esqueceu-se do livro. Uma teoria sobre o eixo do peão. De fato começou a viver nessa época uma vida muito agitada e corrida. De manhã cedo ia à escola, ao meio-dia almoçava rapidamente, depois saía correndo para a casa de Persico, onde um amigo o esperava com impaciência. Juntos se dirigiam apressadamente para um campinho de futebol, não muito distante, e lá se juntava aos outros meninos da turma. Quando chegava o rapaz, mas Henrique, que também era dono da bola, então começava a jogar, a lutar e a brigar. Henrique era um bom atacante. Não conseguia marcar nenhum gol, mas assim mesmo era considerado por todos um bom atacante. Por ninguém se atrevia a criticá-lo. Era um dos mais jovens da turma, mas o mais respeitado. Gostava de mandar. E também sabia mandar com determinação e frieza, sem dar tempo aos outros de retrucar, de pensar em desobedecer suas ordens. Serrete, você joga lá no gol, dizia o menino mais fraco da turma, um gorducho todo rosado e gentil. E você, Ballerini, será o ponto esquerdo e eu serei o centroavante. Todos obedeciam sem resmungar, sem esboçar nenhuma reação. E quando começava o jogo ele corria, suava, brincava, mandava, lutava, mas não conseguia marcar um gol. Quando perdiam, a culpa era sempre de Serrete, o goleiro gorducho e bonzinho. Quando vencia, o merecimento era todo dele, de Enrico Fermi, que havia dado a Ballerini um passe perfeito medido sob comenda. Quando acabava o jogo, ele e Persico saíam juntos do campinho de futebol e os dois se entregavam a pensamentos científicos, inventando algumas experiências que depois realizavam com entusiasmo e dedicação. Certa vez, por exemplo, cismaram a medir a densidade da água do rio e de algumas fontes de Roma. Para isso, inventaram um complicado processo consistente da imersão alterada de uma bola lastrada, ora na água pesquisada e ora numa solução de sal com densidade pré-estabelecida. Outra vez Henrique ficou muito pensativo, completamente tomado por um problema que reputava importantíssimo. Porque o eixo de um peão que girava ficava sempre em sentido vertical? Perguntava. Ele e Persico perderam tardes e tardes de bom sol e de ar puro tentando desvendar esse mistério, e no fim chegaram a uma conclusão que consideravam de alto valor científico. Tanto assim que Fermi achou conveniente escrever sobre essa descoberta, aprontando e redigindo uma teoria do giroscópio, um tanto complicado e solucionado de maneira dificultosa, vários problemas que poderiam ser solucionados muito mais facilmente se tivesse conhecido
um pouco mais de matemática e alguns teoremas que ainda não havia estudado. Assim mesmo, ficou muito orgulhoso desse seu trabalho científico, entre aspas. Persico disse ao amigo: acho que nós somos dois gênios. Quem acreditaria? Pergunta. Como Henrico foi para Pisa. Ao meio-dia, quando saiu do liceu, Henrique costumava passar diante do edifício do Ministério das Ferrovias e lá ele parava e esperava o pai sair do escritório para juntos seguir para casa. O pai, como todo e qualquer funcionário, parecia um cronômetro. Às 12h30 em ponto, descia a pequena escadaria do edifício. Viu o filho, dava-lhe um tapinha nas costas e depois dizia: como foi hoje na escola? Perguntava. Bem, ele respondia: hoje eu resolvi um problema de matemática que poucos na minha classe conseguiriam resolver. Você é muito bom em matemática? Perguntou-lhe certa vez um amigo e colega do pai, certo Adolfo Amidei, um engenheiro que costumava fazer com eles um pedaço de caminho, pois morava na mesma direção. Sou, disse Henrico, sem nenhuma modéstia. Amidei sorriu e aprontou a brincar com ele. Então resolva esse problema, exclamou. Aposto que não vai conseguir. E deu-lhe um problema nem fácil nem complicado. Quase um joguinho de matemática. Henrico resolveu imediatamente. Muito bem, disse Amidei. E esse? Será capaz de resolver também esse problema? Dessa vez, propôs a Henrico uma questão mais fácil, mais difícil, que precisava de um raciocínio ágil de sólidas bases matemáticas. O rapaz pensou um pouco, levantou os olhos para o céu, mordiscou seus lábios e depois deu a solução exata. Ora, exclamou Amidei, dirigindo-se ao pai de Henrico, seu filho parece muito bom, bom mesmo. Isso deixou o ferroviário orgulhoso e contente, e minutos mais tarde ficou olhando. No dia seguinte, Amidei deu a Henrico um problema complicadíssimo, de solução difícil e demorada. Não precisa me responder agora, disse ao rapaz. Amanhã me dará a solução, está bem? Perguntou. Durante toda a tarde, Henrique ficou sentado em sua mesa de estudo, tentando resolver o problema do Sr. Amidei. E finalmente conseguiu, embora isso o deixasse cansado fisicamente de tanto ficar sentado e esgotado mentalmente de tanto pensar. No dia seguinte, alegremente expôs a solução a um engenheiro, um amigo do pai. Ora, disse Amidei. E como você chegou a isso? Perguntou. Henrique então foi obrigado a explicar o processo e o raciocínio que havia seguido para chegar ao resultado, deixando Amidei espantado e perplexo. Sabe uma coisa? Disse depois o engenheiro ao Sr. Alberto. Seu filho me impressionou. Aquele problema aqui entre nós, nem eu havia conseguido resolver. Há uma semana estava perdendo tempo com ele, sem conseguir fazer um só passo à frente. Henrico, numa tarde de sol, me chega com o resultado pronto certinho, explicando-me ainda o processo adotado e tudo mais. O Sr. Alberto engoliu seco e soltou um dos seus raros sorrisos. Isso mesmo, disse. O rapaz parece inteligente. Parece? Exclamou Amidei. Ele é inteligente, Alberto. Não desperdice seus talentos, pois Henrico irá longe, você vai ver. Ajude-o com tudo que precisar. Procure fazê-lo estudar em boas escolas. Dê-lhe bons professores. Que escola? Perguntou ao Sr. Alberto, alisando seu bigodão. Henrico acabará o liceu brevemente. Ainda não sei onde inscrevê-lo, onde fazê-lo estudar. Nem sei o que pretende ser, que profissão vai escolher. Quer um conselho? Disse Amidei. Faça um sacrifício e mande-o para Pisa, na Reale Sociale Normale Superiore. É um belo instituto, rígido, mas compensador. E o dinheiro? Perguntou Alberto. Que dinheiro? Disse o amigo. O instituto é gratuito, comida, alojamento completamente grátis. Naturalmente, somente poucos conseguem entrar lá, pois a seleção é feita através de um exame minucioso e difícil, mas Henrique conseguirá superá-lo, aposto. E assim foi. Quando acabou de cursar o liceu, Henrico preparou um belo trabalho sobre as cordas vibratórias, trabalho que abriu as portas da famosa escola de Pisa. O professor Pitarelli, um dos examinadores, ficou até pasmado com o trabalho do jovem e fez questão de convidá-lo depois para uma palestra em sua sala particular. Meu caro rapaz, disse-lhe, seu trabalho é muito bom, dos melhores que já examinei em minha longa carreira, portanto sou obrigado a me congratular com você de maneira excepcional e até inusitada. Que carreira pretende seguir? Henrique pensou um pouco. A carreira de cientista, disse depois. Não é uma bela carreira? Perguntou. Henrico Fermi. Estou cansado de teorias. Um físico tem que experimentar.